Olá, tudo bem, pessoal? Então, voltamos com mais uma aula e hoje nós vamos falar a respeito de sistema reprodutor feminino. Então, a gente vai abordar, né, toda a estrutura do útero, né, que vão conter ali também anexas as tubas uterinas, né, e ovários também, ok? Vamos falar, a princípio, um pouquinho de todo esse aparelho genital também externo, ok? E vamos dar início à nossa aula, então. Qualquer dúvida, a gente depois também conversa em sala de aula. Bom, vamos começar ali pelos os órgãos externos, então, femininos, né? Então, a gente tem, a princípio, né, a parte mais externa, a, a, a vulva, né, que envolve, então, esses grandes lábios, ok? Então, a gente tem os grandes lábios protegendo toda a estrutura mais internalizada. Então, são dobras ali, externas ali, que faz essa primeira camada, então, tá? Logo depois nós temos a presença dos dos pequenos lábios, que é uma membrana mucosa, onde a gente pode ver essa estrutura, então, aqui, né? Como se fosse umas asinhas, então, e que elas, então, acabam ali recobrindo outras partes. Então, a gente tem a abertura vaginal aqui embaixo, tá? Depois nós temos a uretra, por onde então fazemos a micção, e depois nós temos bem acima, então, a presença do clitóris, ok? Em seguida, é lógico, nós vamos dar uma olhadinha aí a respeito dos órgãos que estão internamente, tá, no corpo feminino. Vamos ver, então, que existe um canal logo depois da entrada dessa abertura vaginal, ok? Nós temos o canal, então, a vagina propriamente dita, ok? Então, é um canal que se estende até a cérvix do útero, né? Ou chamado colo do útero também. Aqui a gente pode ver que essa vagina aqui é um canal bastante elástico, tá, gente? E ela mede aí aproximadamente, aí ela tem até chegar até a cérvix em torno aí do tamanho eh, de um dedo feminino ali, né? Mas ela é bastante elástica, então, bem? Ah, Vamos também, olha, falar depois, né, do útero, tá? Essa estrutura toda do útero, as tubas uterinas e o ovário também, ok? Aqui só mostrando mais em evidência, então, a cérvix, né, a vagina aqui, e logo depois a cérvix, então, desse útero, ok? Seguindo, então, nós temos esse sistema reprodutor feminino esquematizado aqui ao lado, tá? Onde nós temos a vagina, o canal da vagina aqui, né? Nós temos o colo do útero, ou a cervix, que a gente falou, tá? Então, a vagina, ela serve como uma passagem para o fluido menstrual, assim também como para receber a entrada do pênis, tá? Depois nós temos o útero, então, que é um órgão ali em forma de pera, ao contrário, né, de ponta cabeça. Então, a gente diz que ele tem esse formato periforme, de paredes bastante espessas, tá, gente? Então, é um órgão bastante, quase que compacto, mas o corpo do útero, né? Então, tendo uma luz aqui, né? Um espaço aqui dentro. E esse órgão aqui, ele tem em torno de 7 a 8 centímetros, tá? 7 a 8 de comprimento por 5 a 7 na sua parte, então, mais larga, tá?
as tubas uterinas, olha, se a gente olhar, forma-se um canal a partir do útero, tá? Em direção para cá, tá? Se a gente olhar. Então, de ambos os lados, nós vamos ter a presença de tubas uterinas e elas vão ter cerca de 10 a 12 centímetros por 1 centímetro de diâmetro aqui nessa parte mais, nessa partezinha branca que a gente pode observar aqui, tá? Então, essa tuba uterina, ela se prolonga a partir do útero e vai até próxima, então, até próximo ao ovário, tá? Então, é ali, nesse local, na tuba uterina, que o ovócito vai ser recolhido, vai percorrer por toda ela para ser fertilizado e sofrer transformações e chegar aqui para se implantar com esse novo ser. Ah, fímbrias do infundíbulo. Então, nós temos aqui, na tuba uterina, então, no final, aqui, então, é o que nós chamamos de fímbrias, né? Essas fímbrias aqui do infundíbulo, elas têm como se fosse uns dedículos, né? E que ela, então, no momento da ovocitação, nós temos o ovócito saindo e essas fímbrias ficam o tempo todo, então, varrendo essa superfície do ovário, tá? Para recolher esse ovócito para sua cavidade. Os ovários, então, né? Nós temos logo aqui mais abaixo, são glândulas que vão produzir aí hormônios importantíssimos para mulher, para as mulheres, né? Que é o estrógeno e também a progesterona, para que ocorra essa produção aí de ovócitos, né? Para que os folículos que nós temos ovarianos, eles então amadureçam e sejam então é, é, expulsos, né, eliminados do ovário para atingirem então as tubas uterinas. Aqui no esquema a seguir, então, a gente vê que também nós fazemos uma divisão, então, quanto a essa tuba uterina. Nós dividimos ela em partes, tá? Então, a gente tem três divisões principais aqui, né? Que a gente chama do infundíbulo, começando daqui para lá. O infundíbulo, então, é desde aqui das fímbrias, então, tá? Até mais ou menos nessa posição, tá? Então, nós temos aqui o infundíbulo, aí depois daqui até aqui, nós temos a ampola da tuba uterina, aqui até aqui, e depois daqui até aqui, nós temos o istmo, né? Então, a gente vê que essa parte aqui, bem mais afiladinha, né? Mais estreita aqui, tá? E depois a gente tem uma partezinha aqui que a gente chama de intramural, né? Que já está já bem ali adentro, adentrando o útero, tá? Ah, então, esse istmo, ó, é a parte uterina já, ó. Desde no finalzinho do istmo, a gente já vê essa parte, então, que agrega-se ao útero, tá? Nós temos aqui nessa outra imagem, então, mostrando também alguns ligamentos, né, que fazem essa suspensão, né, que seguram, então, toda essa estrutura desse complexo reprodutor feminino, né, onde a gente pode ver aqui amareladinho, são esses ligamentos, então, que seguram o ovário, aqui também o útero, as tubas uterinas, e vai fazer tem um outro ligamento aqui que acaba ligando ali as paredes, então, ao abdômen ali, né, para deixar esse aparelho reprodutor aí
suspenso, né, e seguro ali, então. Então, eles prendem esse aparelho reprodutor a toda essa parede pélvica, então, tá? A seguir, a gente tem aqui, ó, só para mostrar, gente, né, um esqueminha aqui mostrando, então, essa cavidade uterina, tá? E agora a gente vai falar um pouco dessa parte propriamente. Então, nós vemos que é um formato de pera, o útero que tem uma cavidade, tá? E que a camada desse útero é uma camada bem espessa, tá? Então, é assim, ele tem uma certa compactação. Então, tem uma camada bastante grossa. A gente vê que tem um corte aqui, né? Lógico que ele é todo fechado, mas aqui para a gente poder enxergar essa cavidade e ver essa camada, então, do útero, como ela é bastante espessa, então. Aqui, então, falando de toda essa parede do útero, então, a gente separa também em camadas, tá? Então, nós temos a primeira de tudo, que é mais externa e que é delgada, né? É, então, a gente tem o perimétrio, tá? Então, essa camadinha aqui mais avermelhada e mais fina, né? Que está representada por aqui. O miométrio é mais essa camada grande aqui, considerada toda essa camada junto, tá? Então, miométrio é uma camada de músculo liso e bastante espessa também, tá? Essa camada. E depois nós temos o endométrio. O endométrio, essa que está mais em roxinho, tá, gente? E que parece assim uns dedinhos, né? Crescida aqui um pouquinho, e onde a gente tem a luz aqui desse órgão, então, que é o útero, né? Nós temos esse espaço, essa cavidade do útero, então. Esse endométrio é uma membrana que é bastante delgada, mucosa e que está na parte interna do útero, ok? Essa camada interna, que é o endométrio, gente, endo, porque está dentro, né? Essa camada do endométrio, ela é bastante importante, porque é a partir dela, então, que a gente tem ela diferenciada durante o ciclo menstrual, tá? Então, ela normalmente aí ela tem, né, de 4 a 5 milímetros, tá? E ela possui três camadas, então, compacta, a esponjosa e a camada basal, ok? Então, nós temos aqui os estágios do endométrio, né? Folicular, que é a primeira, a luteal e depois a menstrual. Então, nós temos aqui é do folículo, enquanto está preparando, né, o folículo, a fase lútea, que a gente vai dar uma olhada aqui para frente, e a menstrual, que ocorre mensalmente, então, pelo menos com todas as mulheres, né, seria o normal acontecer, né? Então, nós temos essa camada, então, logo depois, ela se desfaz, porque então, como não houve fertilização, as mulheres têm então ciclo menstrual. Aqui, para falar um pouquinho do ciclo menstrual, então, olha, a gente tem as camadas aí que estão demonstradas durante todo o período aí, né? Considerado aí de 28 dias aproximadamente, que ocorre cada uma das menstruações, então, né? Isso pode diferenciar de uma mulher para outra, né? Às vezes é um pouquinho mais longo, tem mulheres que um pouquinho menos, mas a média em torno de 28 dias, ok? Então, se a gente, logo após, a gente tem ali é, é, as camadas funcionais aí, elas desintegra, ela vai descamar, vai se desfazer, sempre
depois de que começa a ocorrer a menstruação, ela vai descamando, tá? Ou então, após o parto também, ela vai descamar, tá? Então, a camada compacta e a camada esponjosa, tá? Aqui, então, olha, a gente tem o desenho está tampando um pouquinho, mas aqui está dizendo a camada basal. Então, essa camada basal que a gente tem aqui embaixo, tá? Mais escurinha, então, pessoal, essa camada basal, ela tá cheia de suprimento, é ela que dá suprimento, então, sanguíneo, né? Existe ali e sempre tem esse suprimento sanguíneo, tá? Ela nunca, jamais vai descamar, tá? Então, é ela que também vai fornecer esse suprimento sanguíneo para o crescimento dessas outras camadas, que se forma ao longo do período para que esse endométrio fique preparado para receber, então, o blastocisto, né, ou o zigoto que foi formado durante a fertilização. Então, ele tem que estar preparado para receber com fontes de nutrientes, né? Mas caso não ocorra fertilização, essas camadas, então, vão se desfazer e torna-se a ficar aqui. Aqui tem um exemplo, então, nesse mesmo esquema que a gente pode ver, né? Durante a ação dos níveis hormonais, durante esse período, durante esse ciclo menstrual, como eles, então, é, em um momento que um está suprimido, que é a progesterona aqui, o estrógeno está em alta, né? Enquanto depois que a gente vê aqui, ó, do quarto ao 14, quem sobe é o estrógeno, né? Depois do 14º dia até o 28º dia, nós temos a fase secretora, então, que é a progesterona que sobe, que fica mais em evidência, mas o estrógeno ainda está em ação também, tá? Se não ocorre essa fecundação, então nós vamos ter essa camada, então, ah, sendo, então, desintegrada, tá? E aí, então, os níveis de hormônios vão baixar novamente, assim como estava no final da última menstruação, ok? Então, nós temos a fase da última menstruação, essa fase que está toda baixa aqui, está baixa aqui, e aí, então, do último dia da menstruação até o 14º, nós temos essa fase proliferativa, onde os folículos estão, então, amadurecendo, né? Aí, depois do 14º dia, aí a gente vai ter a ovocitação. O ovócito está pronto para sair do útero e ser fertilizado. Então, nesse momento, olha como a parede do endométrio está toda preparada para receber. Mas se a fertilização, a fecundação não ocorre, essa parede, então, é desintegrada e a mulher menstrua, então. E mostrando, então, os ovários, ok? Então, nós temos a presença do ovário, né? Aqui, o útero, os ligamentos que seguram, ok? E o ovário aqui, e aqui nós temos as tubas uterinas, então, e aqui nós temos as fímbrias, lembra que eu falei? Que parecem uns dedinhos, e fica bem próximo dos ovários para poder, então, recolher esse óvulo que está ali. Então, ovários são glândulas reprodutivas e tem uma forma de amêndoa, né? Então, mais alongadinha, junto à parede pélvica lateral e de ambos os lados, então, do útero, tá? Dois ovários, um à direita, outro à esquerda, né? Então, nós temos aí a presença desses ovários aí, onde são produzidos os folículos, então, para
se tornarem ovócitos maduros. Ovários, então, olha, ele produz estrógeno e progesterona, né, que são hormônios importantes, hormônios sexuais, tá? E esses hormônios vão contribuir para a produção de ovócitos, tá? Ovócitos que estejam maduros e estejam aptos a serem fertilizados, tá? E também, além de que esses hormônios também, eles também atuam para dar características sexuais secundárias às mulheres, né? E regulação da gravidez também. Então, esses hormônios são importantíssimos, né? Porque também, na puberdade, as meninas começam, o corpo todo modifica, né? Nós temos as glândulas mamárias, os seios crescendo, né? A presença de pelos em alguns locais. Nós temos a cintura afinando, quadris ficando mais largos, né? Que são características que esse quadril mais alargado facilita e ajuda, então, é, no desenvolvimento todo ali de uma gravidez. O funcionamento dos ovários é controlado diretamente pela hipófise. Então, é lá, então, que dá, então, esse, é, é, essa ligação aí para que os ovários, então, comecem a produzir esses hormônios importantíssimos, tá? Estrógeno é o hormônio responsável pelo crescimento e desenvolvimento desses órgãos, né, reprodutivos femininos aí, e é responsável pela regeneração do endométrio depois que ocorre a menstruação também, tá? A progesterona também é um hormônio e ela tem essa função de preparar o útero para o momento da gestação, né? E pelo desenvolvimento de células secretoras do leite materno. Porque sim, é lógico, com uma gravidez, aí o corpo da mulher aí ele já antevê essa necessidade de alimentar a prole depois dessa prole estar fora do corpo também, né? Quando ocorre também diminuição dos níveis de progesterona no organismo, sempre há maior dificuldades de engravidar, né? Nesse processo de querer engravidar. Ou pode também, na falta desse hormônio, é, é, a ocorrência de aborto espontâneo, ou muitas vezes também de partos prematuros devido a uma baixa produção, então, de progesterona. Ah, aqui, eu só voltando, tá, ok. Aqui, gente, eu só deixei duas figurinhas, né, para mostrar que também a gente tem toda uma anatomia, né, que é considerada normal, tá? Então, nós temos ali a posição do ovário, tá? Então, desculpa, do útero, ok? Então, nós temos aqui uma posição lateral, né, uma vista lateral do corpo feminino. E aqui nós vemos, né, o intestino, por exemplo, aqui o útero, tá? E aqui nós temos ali a bexiga, tá? Então, esse útero, ele é meio que recurvado em cima da bexiga, ok? Mas nós temos muitas mulheres também que têm o útero na posição retrovertida. Ao invés dele ter essa dobradura, essa leve caída para cima da bexiga, mas é lógico que ele não chega a ficar pesando, tá, gente, em cima da bexiga, ele curva-se para trás, para o intestino, tá? Então, às vezes pode, algumas mulheres dificultar um pouquinho mais ali, né? Se houver uma dobradura muito ah, ah, eh, acentuada, tá? Então, pode acontecer aí alguma dificuldade aí, tá? Bom,
em relação a mostrar mais esses órgãos, o trato reprodutivo feminino, a gente para por aqui, tá? E depois, logo em seguida, nós vamos dar uma olhadinha também e falar um pouco sobre o ciclo feminino, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito na aula seguinte, então, tá, pessoal? Bom, fico por aqui. Um abraço para todos e até mais então.